Conforme prometido, vamos falar hoje sobre a conversa assertiva. Trocando em miúdos, a DR é a discussão de relação saudável. Como que a gente faz uma discussão de relação saudável? Didaticamente, eu dividi em 5 pontos. Primeiro, certifique-se que o assunto é realmente relacionado à relação e não somente a você. Como assim? Vamos dar um exemplo de um assunto bem fácil de entender, que é ciúmes. Imagina que você seja uma pessoa muito ciumenta, muito ciumenta. Qualquer coisa que o seu companheiro ou companheira faça te irrita, não sei o que, você se estressa, você cobra, você xinga, você briga. Primeira coisa que você vai avaliar é se o ciúmes é apenas um problema seu, uma questão sua, ou se realmente a sua pessoa, parceiro ou parceira, te dá motivos para ter ciúme. Então, supondo que seja o seu marido, se ele é uma pessoa que conversa normal com todo mundo, que não fica de mimimi com nenhuma mulher, né? Além do normal, que conversa normalmente com homens, com mulheres, com pessoas de todos os gêneros, que tem comportamentos normais, convive normalmente com as pessoas do trabalho, dá atenção de forma proporcional, isso não é um comportamento excessivo, né? Se o seu marido é ok com todo mundo e o problema do ciúme é apenas seu, então você não vai levar esta questão para uma DR. Você vai levar esta questão para a sua terapia. Agora, se realmente o seu marido tem comportamentos excessivos que possam realmente ser um motivo de te gerar ciúmes, aí sim é um comportamento dele relacionado ao relacionamento que precisa ser discutido na relação. Então, primeiro ponto, saber se realmente é uma questão da relação ou se é uma questão apenas sua. Se é uma questão da relação, vale a DR. Se é uma questão apenas sua, vale uma sessão de terapia com a sua terapeuta. Segundo ponto, você vai observar um momento e um local adequados, uma situação adequada para você poder conversar. Então, se a pessoa está extremamente cansada, se a pessoa está com problema no trabalho aquela semana, ou se você está na TPM e o seu humor muda muito na TPM, você não vai ter essa conversa nesse momento, né? Se preciso for, até combinar com a pessoa, falar assim, olha, a gente está precisando conversar sobre tal assunto, quando é que a gente possa conversar? Né? Não conversar impulsivamente, não conversar quando o humor não está legal, quando as pessoas estão cansadas, estressadas. Então, pode ser até que precise marcar. Marque, é melhor do que você entrar numa conversa no momento inadequado e perder a oportunidade de fazer uma conversa assertiva. Terceiro ponto e mais relevante, que é o coração da conversa assertiva. Você vai sempre falar como você se sente em relação àquela questão. Sempre como você se sente. Essa é a única forma de você tentar trazer a pessoa para o seu lugar, que é a tal da empatia. A única forma de você tentar despertar nela o que você está sentindo. Porque se você acusa, se você julga, se você fala qualquer coisa em relação ao comportamento da pessoa, na mesma hora essa pessoa se retrai, vai para o mecanismo de defesa e vai se defender, ela vai se sentir atacada. Então, em vez de você falar assim, você ficou de papo com a fulana, você está errado. Não, você vai falar assim, olha, fulano, naquele dia você ficou mais de 1 hora conversando com uma única pessoa na festa tal. Eu me senti desvalorizada. Ou eu me senti como se você não me amasse. Ou eu me senti como se eu não pudesse contar com você. Então você vai sempre dizer como você se sentiu. Você não vai dizer, você fez errado em fazer isso. Não. Você vai falar, sabe aquilo que você fez? Fez com que eu me sentisse dessa ou daquela forma. Por quê? Porque em algum momento da vida dessa pessoa, ela também se sentiu assim. Então, se você disser, eu me senti humilhada, em algum momento essa pessoa já se sentiu humilhada. Então, é a única forma que você tem de tentar trazê-la para a sua posição e não de fazer com que ela se arme, que ela se sinta atacada. Quarto ponto, ou quarto passo.
esteja de coração aberto para ouvir o que a pessoa vai ter a dizer depois que você se expõe, depois que você expõe o que você está sentindo. Por quê? Porque mesmo você fazendo todos os passos até aqui, não há nenhuma garantia de que o que você vai ouvir da pessoa é o que você quer ouvir. Não necessariamente você vai conseguir trazê-la para o seu mesmo pensamento, o seu mesmo raciocínio e ela vai concordar com você. Nem sempre. O comportamento do outro a gente não controla, a gente só controla o nosso. Então, esteja de coração aberto para ouvir o que ela tem a dizer, para que ela possa expor a interpretação dela, não necessariamente concordando com você. Se concordar, melhor ainda. Mas se ela discordar, esteja com o coração aberto para ouvir o que ela tem a te dizer. E o último passo é o que você faz com o resultado dessa conversa. Se você conseguiu trazer essa pessoa para o seu raciocínio e os dois concordaram, ok. Se essa pessoa contra-argumentou e você realmente viu o lado dela também e concordou, ok. Mas e se a pessoa não mudar o posicionamento dela e você também não mudar o seu? E agora? O que a gente faz com isso se não houver um acordo, mesmo que a conversa tenha sido assertiva? Então, o quinto passo é você estar preparada para bancar uma mudança de comportamento. Ou você vai aceitar, né, o que mesmo não concordando com o posicionamento da pessoa, ou você vai romper, né, esse relacionamento. Você está preparada? Se você tiver que aceitar ou se você tiver que romper? Ou ainda tem uma terceira via, que é o quê? Você dá um tempo de amadurecimento. Porque às vezes só naquela conversa ali não houve um tempo de amadurecimento. Talvez foi a primeira vez que você falou aquilo com a pessoa e ela possa pensar mais tempo ainda, ela tenha que digerir, ela tenha que remoer. Então, ainda que não tenha sido o resultado que você esperava, você pode também esperar um tempo, daqui a tanto tempo, puxar esse assunto de novo, né? Não vai conversar de novo amanhã. Tem que dar um tempo, tanto para você quanto para a pessoa, pensarem mais sobre aquele assunto e digerirem, né? E também não vai chamar para o mesmo assunto da mesma DR toda semana, porque vira um desgaste, né? Então, se você não conseguiu, né, determinar que vai romper e nem determinar que vai aceitar, tem essa opção também. Dá um tempo, tanto para você como para a pessoa digerir. É tão simples assim, só seguir os 5 passinhos, como eu falei? Não necessariamente, né, gente? Por quê? Porque a gente vai precisar, em todas essas etapas aí, da regulação emocional, né? A gente vai precisar, caso você fique com raiva com alguma coisa que a pessoa falou, você vai precisar administrar isso. Caso você fique triste, você vai precisar administrar isso. Então, permeando todas essas etapas, a gente precisa da regulação emocional, que é para não virar aquela confusão, para não virar gritaria, para não virar chororô, né? Mas isso é tema para um próximo vídeo. Beleza, pessoal? Vamos exercitar, porque isso a gente só consegue fazer fazendo cada vez que precisar fazer. Você vai estar melhor. Beleza? Aguarde o vídeo da regulação emocional.